Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. A série Classe VIP, ela foi pensada como um anexo do grande compêndio da grande Odisseia Bíblica. Nós temos aí no canal mais de 700 vídeos, todos comentando ou lendo os livros sagrados. E essa série, ela veio como um complemento. Nós começamos apresentando os 4 evangelhos, Marcos, Lucas, João. E depois que eu acabar de comentar João, nós vamos comentar Mateus, tá bom? O que é essa série Classe VIP? O que é esse estudo semanal que nós fazemos? É um estudo muito fino. Ele é acompanhado ao redor do mundo por todos os adventistas do 7º dia. Todos eles estudam a Bíblia regularmente e usam esse livrinho aqui, chamado Lição da Escola Sabatina, para fazer o estudo sistemático de modo pedagógico. Hoje nós vamos fazer a lição 12 desse livro. Essa lição 12, ela só vai ser estudada nas semanas seguintes, a partir do dia 14 de dezembro. Mas não tem problema. Alguém estava perguntando para mim assim: por que você publica tanto vídeo? Você tem pouca visualização, você tem poucos inscritos. Meu irmão, isso é uma coisa chamada senso de urgência. Hoje eu já fiz 2 vídeos, estava lá relaxando, vendo algumas coisas na internet com a minha filha, e aí eu falei, vou lá gravar vídeo. Ela falou, outro? É que tem uma força dentro de nós que nos impulsiona a fazer. Então, a minha preocupação aqui não é quantos views eu vou ter, não. A minha ansiedade é para terminar a minha missão, que a minha missão é gravar todo o compêndio da Bíblia. E nós já estamos chegando no final. Nosso canal tem apenas 1 ano, mas nós já estamos chegando ao final. Estamos comentando agora Provérbios, Cantares e Eclesiastes. E aí depois disso, aí nós podemos mudar o pensamento, e eu estou com ideia de fazer alguma coisa mais pedagógica, mais didática, para que as pessoas tenham mais engajamento. Mas o que é o senso de urgência? O senso de urgência é aquele sentimento que nos diz que não há muito tempo. Jesus disse para Judas: o que você tem que fazer, faça logo, faça depressa. O que Judas tinha que fazer era coisa ruim. Mas o senso de urgência é o mesmo. Tem uma polêmica aí sobre a volta de Jesus, e tem algumas pessoas que estão imaginando da seguinte maneira: Deus trabalha em ciclo de 7. Deus fez o mundo em 7 dias. Literal. São 7 dias literais. Mas existe o pensamento que diz que os dias não foram literais. Os dias foram simbólicos. Cada dia significa um ciclo de 1000 anos. Então, meu amigo, seguindo essa teoria, vamos supor que essa teoria tivesse sentido. Eu não acredito que o mundo foi criado em 7 dias milenares. Não teria sentido. Se fosse assim, nós estaríamos ainda na criação.
Mas tem gente que fala isso. E seguindo essa teoria, nós estamos entrando no 7º milênio. E o que tem um fato que fortalece esse pensamento. É o caso do milênio no Apocalipse. O milênio no Apocalipse é um repouso milenar, é um dia milenar de repouso. Por quê? Apocalipse diz que os santos serão transformados em glória. Os justos mortos serão ressuscitados. E em glória subirão para o céu com Jesus. E viverão um sábado milenar lá. Os injustos vivos morrerão na volta de Jesus. Os injustos mortos continuarão mortos e não reviverão até que se passe 1000 anos. E no final disso, Jesus volta de novo com a cidade santa, com todos os salvos, para justiçar os ímpios. Ele vai destruir Satanás e seus anjos e todos os humanos que se recusaram a aceitar Jesus. E aí, você entendeu onde é que está o sábado milenar aí? Esse 1000 anos que Satanás vai ficar preso na terra, seria um repouso. Não é irônico que até Satanás vai ter que guardar o sábado? Meus amigos, a lei de Deus é para todos. Brincadeiras à parte, voltando ainda à questão da urgência. Urgência. Eu estava vendo um vídeo agora, é um testemunho que eu já ouvi na minha igreja. Esse pastor já foi na minha igreja pregar sobre isso. É um testemunho que está correndo o mundo. Se você olhar no YouTube aí, foi batizado e morreu. Morreu logo após ser batizado. Conta a história de uma família que era cristã, era adventista. E alguns dos membros da família se afastaram da igreja. E esse menino se tornou um bandido perigoso na região, sabe? Ele soltava e mandava prender. E aí esse pastor missionário, eu não sei se ele é pastor ou se ele é só missionário, mas ele tem um método de pregação que eu achei muito interessante. Ele vai nas igrejas pregar e ele fala assim: você quer aceitar a Deus, você quer conhecer, você quer se batizar? Ele fala, não agora, mas um dia você quer se batizar? Se a pessoa falar quero, aí ele já pega um manto de batismo, um roupão que a gente chama, e já entrega para a pessoa, fala, guarda lá no seu armário, um dia você vai usar. Então eu achei um método muito interessante, não é? Inclusive eles oferecem roupões, leva para o seu parente, para os seus filhos que estão afastados da igreja, não é? Eu confesso que não peguei o roupão, porque eu pensei na questão da economia. Falei, meu Deus, eu não vou pegar o roupão, eu quero que algumas pessoas queridas minhas se batizem, mas eu não quero deixar o trabalho continuar. E porque custa caro, não é? Não sei quanto custa um roupão de batismo, mas eu não acho legal ficar com esse negócio guardado no guarda-roupa até a pessoa decidir. Mas aí vai. Tinha nesse sermão uns parentes, acho que irmão, esposa, a esposa não, a esposa e a mãe deles ainda estavam afastados. Mas tinham parentes e pegaram um roupão para ele. Você entende? E aí ele acabou sendo batizado. Só que uma semana antes de ser batizado, ele já começou a frequentar a igreja. Só que ele foi na igreja no primeiro dia que ele foi, em um carro roubado. Uma semana depois de ser batizado,
ele foi morto, não sei se em frente à igreja ou não sei aonde ele foi morto. E só que a família disse, ele se converteu nessa semana que ele passou ele deixou de fazer as coisas erradas que ele fazia. Ele ia lá nas bocas e entregava panfleto, pregava, entregava bíblias, se converteu. Aí ele morreu. Quando aconteceu isso, a esposa dele também, ela já ia se batizar. Ela ia fazer uma surpresa para ele, se batizar. Ia se batizar na próxima semana. Só que aí ele morreu, aí teve o velório, e inclusive o vídeo mostra o velório, e o velório foi feito na igreja, e a esposa dele se batizou no velório dele. Eu achei muito interessante. E a mãe dele também se batizou no velório dele. Quer dizer, é uma história... Tudo bem, minha irmãzinha? É uma história muito tocante. É muito emocionante você perceber como o Espírito de Deus trabalha ainda hoje. Deus faz milagres ainda hoje. E o senso de urgência que tem em mim é isso. Você não sabe até quando você vai respirar. Nós estamos respirando agora, mas e da tarde? Você tem certeza que você vai estar respirando? E à noite, você estará respirando? Ou você pode ter o seu encontro com o teu Deus? Porque a morte é o encontro com nosso Deus. Então se a teoria fizer algum sentido, porque alguém fala das eras da semana milenar. Então nós já passamos 6 dias e agora vamos entrar no 7º dia milenar. Ou seja, é época de repouso para a terra. É época de descanso para o povo de Deus. Então, levado por essa lógica, Jesus estaria voltando agora, nesse 7º milênio. Não é maravilhoso? Não tinha aquela fala que dizia: até 2000 chegará, mas de 2000 não passará. Então eu poderia falar do ano 3000. Até 3000 chegará, mas não passará. Na verdade, o senso de urgência é tão grande que a gente tem a impressão de que Jesus está chegando no início desse milênio. Essa é a impressão pessoal que eu tenho. A gente não pode marcar a data, mas eu não sei. O Senhor, Ele já está dando muitos sinais de que as coisas estão em seus últimos dias. Por exemplo, a eleição de Trump nos Estados Unidos, ela foi um alívio para a esquerda, para a direita mundial, certo? Eu já comentei em outros vídeos aí sobre isso, que eu estava torcendo pela direita, e eu achava que a direita ia ganhar, mas eu tinha minhas preocupações. Com Donald Trump no poder significa a volta da religião para a América. Isso, em princípio, seria bom, não é? Seria. Mas por que pode ser problema? De repente, a religião que está inculcada na cabeça dos americanos não seja exatamente a religião de Deus. Não sei. Já pensou se ele obrigar todos os americanos a serem cristãos? Inclusive, no plano de governo está lá, desde o primeiro dia, a religião será pregada, ensinada nas escolas. E agora imagina você, todos serão obrigados a guardar o sábado. Eu ficaria muito contente com isso, porque eu já guardo o sábado sem obrigação. Mas agora eu te pergunto, faz sentido você seguir uma religião porque o Estado está te mandando, está te obrigando? Não.
Então, meus amigos, isso é preocupante. Além do mais, quando os Estados Unidos da América do Norte é um animal, é o poder do Apocalipse 13, porque Apocalipse 13 mostra dois poderes: um monstro que saiu do mar e um monstro que saiu da terra. O monstro do mar é Roma, o monstro da terra é América. Só que essas duas potestades, essas duas potências, elas vão se unir para endireitar o mundo. Agora pense você, eles vão obrigar a guarda do sábado. Qual sábado você acha que eles vão obrigar a guardar? Hein? Na América, se houver uma lei sabática na América, qual sábado você acha que eles vão guardar? Sim, isso mesmo. O mesmo que eles guardam hoje. Então, Roma e América estão unidas pela guarda do mesmo sábado. É por isso que nós, como cristãos, e apesar de cristãos, não devemos dar corda a essa ideia. Embora isso seja inevitável, isso vai acontecer, quer queiramos ou não. O que nós precisamos estar atentos é a palavra de Deus. Nós usaremos a palavra de Deus, somente ela, e por ela nos guiaremos. Mas a eleição da direita na América trouxe os acontecimentos apocalípticos mais para perto de nós. Certo? É verdade. Porque se fosse ao contrário, se a esquerda tivesse ganhado a eleição lá, a Agenda 2030, que fala do sábado ecológico, seria impulsionada no mundo. Como provavelmente isso não vai acontecer, agora a agenda cristã será implementada no mundo. A guarda do sábado. Sábado protestante. Não quero entrar nesse assunto, você já sabe qual é o sábado protestante, não é? A salvaguarda para todos esses perrengues é o estudo contínuo, sistemático da palavra de Deus. Nessa semana vamos estudar, hoje vamos falar, porque esse aqui é estudo para a semana do dia 14 de dezembro. A hora da glória, a cruz e a ressurreição. São os estudos do livro de João, feito pelo Dr. Schaeffer. Verso para inculcar. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18:37. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Em outro trecho a Bíblia diz: todo aquele que é entendido obedece às minhas orientações. Entendido especificamente nas profecias bíblicas. Leituras da semana. João 18:33 até João 19:5. João 19:17 até 22. João 19:17
17, 25 até o 27, Lucas 3, 34 e 35, João 20, 1 ao 18, 1 Coríntios 15, 12 até o 20. A crucifixão e a ressurreição de Jesus são o clímax do Evangelho de João. Os capítulos 1 ao 10 cobrem cerca de 3 anos e meio da vida de Cristo. Os capítulos 11 ao 20, por outro lado, abrangem cerca de 1 a 2 semanas. Os evangelhos apresentam a morte de Jesus de formas diferentes. Embora os relatos estejam em harmonia, os autores enfatizam eventos ligados aos temas centrais dos livros. Mateus enfatiza o cumprimento das Escrituras. Marcos destaca o paralelo entre o batismo de Jesus e a cruz. E Lucas concentra-se na cruz como fonte de cura e salvação. Veja, por exemplo, a história do ladrão na cruz. A história do bom ladrão. João, no entanto, apresenta a cruz como a entronização ou a glorificação de Jesus, ligada ao conceito de hora, mencionada no livro João 7:30, João 8:20, João 12:27. O conceito de entronização é uma imagem irônica, uma vez que a crucificação era a forma de morte mais vergonhosa usada pelos romanos. Este contraste de João é irônico. Jesus morre em desprezo, mas isso representa a sua entronização como Salvador. Lembra da grande entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Aquilo é a entrada triunfal. A partir dali, Jesus deveria ser coroado rei de Israel. Mas isso aconteceu? Não. O que aconteceu? A cruz. Por irônico que pareça, a cruz é a redenção, é a coroação de Jesus, a redenção da raça humana. A ironia está aí, no fato, nesse fato. O que é a verdade? Domingo, em João 18, 28, o julgamento de Jesus não é descrito em detalhes. Em vez disso, o foco está na cena em que ele é levado diante de Pôncio Pilatos. Leia João 18, 33 ao 38, sobre o que Pilatos e Jesus conversaram. Qual foi o diálogo entre Jesus e Pilatos? Ora, Pilatos estava curioso em saber o que um homem tão distinto teria feito para que os seus contemporâneos quisessem condená-lo à morte. Pilatos perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus. Foi a primeira ocorrência desse título em João, mas não a última. Jesus questionou Pilatos se aquela pergunta tinha vindo dele mesmo ou se outra pessoa havia dito que ele era o rei. A pergunta reverteu a situação contra Pilatos, indagando se ele compreendia a quem estava interrogando. O leitor já sabe que Jesus é rei. Será que o governador sabia? Você sabe que Jesus é o rei do 7º reino. A pergunta que se faz é: será que o governador Pilatos sabia que Jesus era rei? Foi isso que Jesus perguntou para ele. Você está perguntando porque te disseram? Ou de algum modo você sentiu isso? Pilatos respondeu com sua própria pergunta. João 18, 35. Essa foi uma evasiva, enraizada na irritação pela aplicação restrita da pergunta de Jesus. Foi o primeiro passo do governador em seu afastamento da verdade. Pilatos deixou o preconceito
bloquear a sua percepção. Pilatos percebeu de algum modo que Jesus era o Messias, Jesus era o libertador do mundo, mas o preconceito dele, afinal ele estava diante de alguém que iria para a cruz, que os seus líderes, o Sinédrio, tinha condenado à cruz. Jesus respondeu que seu reino não era desse mundo, João 18:36. Pilatos então deduziu de maneira bastante perspicaz, Pilatos era bem perspicaz, que Jesus afirmava ser rei, João 18:37. Isso levou à importante explicação de Jesus de que ele havia nascido para dar testemunho da verdade e de que todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. Pilatos então pergunta: o que é a verdade? Ele só errou na pergunta. Não é o que é a verdade. Quem é a verdade? Jesus. João 18:38. Mas não esperava pela resposta. Em vez disso, saiu para tentar salvar Jesus da multidão. A verdade é um dos temas centrais do Evangelho de João. Como o verbo eterno, em grego logos, João 1:5. João 1:5. Jesus é a luz e a verdade. Isso é o oposto das trevas e erro. Cristo é cheio de graça e verdade. João 1:14. A graça e a verdade vieram por meio dele. João 1:17. João Batista deu testemunho da verdade. João 5:33. Jesus afirmou que seu Pai é verdadeiro. João 7:28. O próprio Jesus ouviu a verdade de seu Pai. João 8:40. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. A palavra de Deus é a verdade. João 17:17. Ainda que tenha feito aquele questionamento, Pilatos perdeu a oportunidade de conhecer a verdade por causa de seu preconceito, de suas decisões anteriores e das pressões que enfrentava. Como você entende o conceito de que Jesus é a verdade? Responda aí. Jesus é a verdade, esse é um conceito. Como assim ele é a verdade? Porque Jesus é tudo em todos. Jesus é a verdade porque ele é divino. Jesus ele é verdade porque ele é a palavra de Deus. A palavra se encarnou, habitou entre nós. Jesus é a verdade porque ele abrange todo o conhecimento. Jesus é a verdade porque ele é irresistível. Apesar de poder ser resistido, como Pilatos resistiu. Na segunda-feira, 16 de dezembro, nós vamos falar. O título é Eis o Homem. Leia João 18:38 até o 19:5. Como Pilatos tentou persuadir o povo a pedir a libertação de Jesus? Não sei se está aqui em grego, mas ele disse... Não está aqui. Só está em português, eis o homem. Mas é algo tipo etiomo. Pilatos não esperou que Jesus respondesse o que é verdade. Em vez disso, voltou para tentar persuadir o povo ao dialogar com aquelas pessoas. Em vez de apenas libertar Jesus, Pilatos colocou-se em desvantagem. Os líderes religiosos reconheceram que podiam manipular o governador por meio da multidão. Pilatos se referiu ao costume de libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa, e perguntou se o povo queria que ele libertasse o rei dos judeus.
João 18:39. É surpreendente e irônico que pediram a libertação de um criminoso em vez do inocente Jesus. Aqui está o segredo de algumas coisas. Cuidado! A turba, ela pode clamar por algo totalmente fora da curva. A multidão gritou: liberte Barrabás, o homicida, o assassino. E o que eu vou fazer com esse Cristo? Mate-o. Então começou a zombaria e humilhação de Jesus. Os soldados teceram a coroa de espinhos, colocaram um manto púrpura sobre ele e o aclamaram em tom de deboche como rei dos judeus. Essa aclamação debochosa que eles fizeram, ironicamente, estava afirmando a verdade de que Jesus era o rei dos judeus. Tanto é que Pilatos colocou sobre a cruz esse título: Jesus, rei dos judeus. Essa saudação dos soldados era semelhante à forma como cumprimentavam o imperador, mas nesse momento foi feita como zombaria. Ao manipular a religiosidade do povo, Pilatos apresentava buscar um modo de libertar Jesus. Ele trouxe Jesus usando a coroa de espinhos e o manto púrpura. Nessa cena, sobre a qual João não faz comentários adicionais, Jesus usava uma falsa veste real e Pilatos disse ao povo: eis o homem. João 19:5. Isso lembra as palavras de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. É irônico que o governador pagão apresentasse o Messias naquele traje diante do povo de Israel. No entanto, as pessoas clamavam pela crucifixão de Jesus por causa de sua afirmação de ser o Filho de Deus. Ele disse, antes de Moisés: eu sou é Deus. Isso assustou Pilatos, que procurou ainda mais libertá-lo. Mas os líderes selaram o destino de Jesus Cristo, alegando que libertá-lo seria opor-se a César. Eles sabiam que a lealdade de Pilatos a César significava que ele não libertaria alguém que reivindicasse o mesmo papel de César. Os líderes disseram que não tinham rei, senão César. O ódio deles por Jesus superava as aspirações nacionais. Eles sacrificariam as reivindicações de autonomia nacional só para se livrarem dele. Eles esperavam o libertador. Apesar de ter reconhecido em Jesus o homem, a turba gritou: queremos que solte Barrabás. Saudações, cavaleiro. Não esse homem. Mas o que eu vou fazer com ele? Crucifica-o. Crucifica-o. No entanto, as pessoas clamavam pela crucifixão de Jesus por causa de sua afirmação de ser filho de Deus. Isso assustou Pilatos, que procurou ainda mais libertá-lo. Mas os líderes selaram o destino de Cristo, alegando que libertá-lo seria oposição a César. Eles sabiam que a lealdade de Pilatos a César significava que ele não libertaria alguém que reivindicasse o mesmo papel. Os líderes disseram que não tinham rei senão César. O ódio deles por Jesus superava as aspirações nacionais. Eles sacrificariam as suas reivindicações de autonomia nacional só para se livrar de Jesus. O governador pagão deveria livrar Jesus, mas os líderes espirituais, que deveriam tê-lo reconhecido, desejavam que ele fosse crucificado. Que lições aprendemos com isso? Ouça. As lições são diretas e simples. Nós estamos vivendo hoje, não é? A América elegeu um presidente da direita.
aqui nós temos um presidente da esquerda. Teoricamente, o presidente da direita deveria estar primando pelo que é certo. Tanto é que ele vai impor leis cristãs no primeiro dia de governo. E o nosso aqui, teoricamente, estaria batalhando pelas coisas erradas, pela esquerda. Mas no frigir dos ovos, no final de tudo, todos os líderes, eles têm tendência a seguir o curso da história. Eles têm tendência a mundanizar as atitudes. Eles têm tendência a fraquejar, ainda que desejem a libertação do inocente. Pilatos reconheceu em Jesus um homem inocente, mas daí a renunciar à sua posição de governador é muita coisa. Então, que morra o inocente. Então, meu amigo, nós temos que aprender que a nossa liderança política não tem poder nenhum sobre nós, a não ser politicamente. Então a redenção religiosa não virá por líderes religiosos. A redenção religiosa virá pela leitura diária da Bíblia, submissão irrestrita a Jesus Cristo, o homem. Está consumado. 17 de dezembro. Pilatos mandou preparar uma inscrição em latim, grego e hebraico que dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. João 19, 17 a 22. Os líderes desejavam que o texto fosse alterado, mas Pilatos ignorou seus pedidos. Ele disse: o que escrevi, escrevi. Essa inscrição foi um testemunho silencioso da verdade sobre Jesus e um dos indicadores de que ele estava entronizado na cruz. Ali estava o Rei dos Judeus. O Rei dos Judeus estava na cruz, mas como se fosse um criminoso comum. Comum não, o pior dos criminosos. Um poder mais alto que Pilatos, ou que os judeus, dirigia a colocação daquela inscrição acima da cabeça de Jesus. No propósito divino, ele devia despertar reflexão e estudos das Escrituras. Isso quem falou foi Ellen White, em O Desejado das Nações. Casa Publicadora Brasileira, 2001, página 600. Esse foi o primeiro livro cristão de Ellen White que eu li. Me converteu completamente. É claro que a gente tem que se converter a cada dia, continuar a conversão. Que cena tocante com a mãe de Jesus ocorreu junto à cruz? João 19, 25 a 27. Ao pé da cruz encontravam-se João, o discípulo amado, esse mesmo João que está escrevendo o livro de João, junto com Maria, a mãe de Jesus, e outras pessoas. Muitos anos antes, Simeão havia predito essa experiência quando José e Maria levaram Jesus ao templo para dedicá-lo ao Senhor. Lucas 2, 34 a 35. Lembra? O Simeão disse que a mãe dele ia sofrer, blá blá blá. Agora, em seus últimos momentos, Jesus disse à própria mãe: mulher, eis aí o seu filho. E disse a João: eis aí a sua mãe. João 19, 26 e 27. Leia João 19, 28 a 30. O que significam as palavras que Jesus disse antes de morrer? Está consumado. O verbo grego teleo, aqui eles colocaram as falas gregas. Terminar, completar, executar, que ocorre no verso 28, tudo já estava consumado, é o mesmo verbo usado no verso 30, está consumado. Além disso, uma palavra relacionada, teleio, terminar, aperfeiçoar, também aparece no verso 28, em referência ao cumprimento das Escrituras, para que se cumprisse a Escritura, por mais horrível que fosse a cena.
Tudo estava sendo cumprido, realizado e completo, tintim por tintim, como previsto nas Escrituras Sagradas. Quando Jesus disse está consumado, ele estava concluindo ou cumprindo a obra que o Pai lhe tinha dado para fazer. Quando Jesus disse está consumado, ele estava... Essa foi uma pergunta de pegadinha, né? O que isso significa? Está consumado. Jesus está terminando a obra que Deus mandou fazer, ou ele estava cumprindo o que Deus mandou fazer? É pegadinha essa pergunta, viu, seu autor, Schaeffer? Eu acho que as duas respostas são plausíveis. Por quê? Ele concluiu a obra da salvação, porque na cruz todos serão atraídos a ele e alguns encontrarão salvação. Ele concluiu a obra de salvação, mas ele estava cumprindo a obra de salvação, porque a obra de salvação ela é extensa, ela não começou na cruz e ela não terminou na cruz, ela começou no Éden, na queda do homem, e ela terminará no Éden, no julgamento final. Lembra a abertura do livro com 7 selos? Isso. Então, nesse sentido, a obra não está ainda terminada. Mas no sentido de eficácia, sim, está concluída. Sai bem? O que você acha? Anote aí nos comentários. O túmulo vazio, quarta, 18 de dezembro. Qual é a relevância para nós do que é retratado em João 21:7? O túmulo está vazio. Seria ruim se ele tivesse com cadáver lá, né? Jesus morreu no fim da tarde de sexta-feira e ressuscitou no domingo bem cedo. Como o sábado estava próximo, João 19:42, o sepultamento foi feito às pressas e não foi concluído. Por mais que amassem a Jesus, seus seguidores guardaram o sábado e não foram ao túmulo. Marcos 16:1, Lucas 23:56. Depois do sábado, as mulheres compraram especiarias para levar ao túmulo no domingo. Para surpresa delas, a pedra tinha sido removida e o túmulo estava vazio. Maria Madalena chegou cedo ao túmulo. Ela correu para contar a Pedro e João que tinha visto. Os dois homens correram para lá e João ultrapassou Pedro e chegou primeiro. Abaixando, viu ali caído os lençóis, João 20:6, ou faixas com as quais Jesus havia sido enrolado, mas não entrou antes que Pedro entrasse. Aqui tem duas versões indicadas, uma fala lençol, outra fala faixa. Como aqui fala faixa é a versão internacional, eu prefiro lençol, porque eu não gosto da nova versão internacional. Por quê? Essas versões novas, elas estão acabando com Cristo. Se você quiser mais detalhes, assista um vídeo número 13 e 14 de uma série chamada Ataque Total, de Walter Veitch. Está aí no YouTube. Pedro, porém, entrou e viu os lençóis de linho estendidos, mas o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, cobrindo seu rosto, estava dobrado e separado. Leia João 20:7-10. João viu que o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado. Por que esse fato é importante? Por que João teria falado que aquele lencinho estava dobrado? João entrou e viu e creu. Por que ver as faixas e o lenço separado e dobrado levaria João a crer que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos? Para responder essa pergunta é necessário refletir por que o túmulo estava vazio.
A resposta mais natural seria a ação de ladrões de túmulos. Mas essa explicação não pode ser aceita por 3 razões. Primeiro, o túmulo estava guardado por uma escolta romana, Mateus 27, 62 e 66, tornando inviolável o roubo. Segundo, os ladrões de túmulos normalmente roubam objetos de valor, não corpos em decomposição. Não tinha nada lá com Jesus de valor. Terceiro, ladrões de túmulos costumam agir com pressa e não se preocupam em dobrar as vestes funerárias. Não é de admirar que, quando João viu o lenço dobrado, creu que Jesus havia ressuscitado. Eu nunca tinha pensado nisso. Aleluia. Isso robustece a nossa fé. Porque essa teoria do roubo, ela foi defendida pelo Sinédrio e pelo governo romano. Mas olha, o fato do lenço estar dobrado comprova que a nossa fé está certa. Se fosse um ladrão de túmulo, não ia se preocupar em dobrar o lenço. Ou seja, Jesus ressuscitou e ele mesmo dobrou esse lenço, ou um dos anjos que estavam com ele ali. Aleluia! É por isso que é bom você estudar a Bíblia dia sim, dia também, dia sim, dia também. E também é importante, nós estamos aqui sendo guiados por esse Dr. Schaeffer, esqueci o nome do homem, sempre esqueço. Porque cada lição que você estuda, você vai ouvindo pessoas estudiosas desculpa, caiu aqui o marca-página. E essas pessoas estudiosas, elas vão jogando luz sobre o texto. Eu estou aqui tentando achar o nome do homem. É Thomas R. Sheffert. Ele é PhD, professor e blá 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 blá. Eu gosto muito dele. E essa lição de João, ela foi feita por este Sheffert e foi o mesmo que fez a lição do trimestre passado, que eu também já coloquei aqui, ó. Tá toda em vídeo aqui. Que fala de Marcos. Quinta-feira, Jesus e Maria. Leia João 20, 11 a 13. Qual a situação? Mostra que Maria Madalena ainda não entendia o significado do túmulo vazio. Na verdade, ninguém entendia. Aí eles foram entendendo aos poucos, não é? João entendeu, porque estava... João entendeu. Queimei a minha própria língua, né? Ninguém entendia não, João entendia. Maria Madalena não entendia, por quê? Na última referência a Maria, antes desse texto, ela relatou a Pedro e a João sobre o túmulo vazio, João 22. Eles correram para o túmulo e ela voltou um pouco mais tarde. Depois que Pedro e João inspecionaram o túmulo, eles o deixaram. Contudo, Maria voltou e ficou ali, chorando. Sem dúvida, Maria tinha chorado muito nos últimos dias, por causa da morte de Jesus. E agora o corpo dele havia desaparecido. Inclinando-se, ela olhou para dentro. Para sua surpresa, ela viu 2 homens vestidos de branco. E estavam sobre o túmulo, sentados, onde estivera a cabeça de Jesus. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? João 20, 13. Sua dolorosa resposta foi que se alguém havia levado seu corpo e ela não sabia onde o haviam colocado. Leia então João 20, 14 a 18. O que mudou tudo para Maria? Com os olhos marejados de lágrimas, eu acho que não precisaria explicar que estava com os olhos marejados de lágrimas. Olhos marejados já é de lágrimas, porque não tinha como cair água do mar nos olhos dela. Tá vendo? Até os doutores também exageram. Com os olhos marejados, Maria se virou e viu alguém parado atrás dela. Com palavras semelhantes às dos anjos, o estranho perguntou:
mulher, por que você está chorando? A quem você procura? João 20:15. Ela imaginava estar conversando com o jardineiro, então pediu sua ajuda para encontrar o corpo de Jesus. O estranho disse apenas uma palavra: Maria. João 20:16. Imagina! Ela já tinha ouvido essa palavra milhares de vezes. Essa revelação transformou o mundo. De repente, Maria percebeu que era Jesus, que estava ressurreto. Percebeu que era o Jesus ressurreto que estava falando com ela. Jesus insistiu para que ela não o detivesse, pois ele devia subir ao Pai. Mas a tarefa dela era ir e contar aos discípulos que ele estava subindo para o seu Pai e o Pai de seus seguidores, para o Deus, seu Deus e o Deus de seus seguidores. João 20:17. Maria cumpriu sua missão. Ela disse aos discípulos que tinha visto o Senhor e contou todos os demais detalhes que ele havia compartilhado com ela. João 20:18. Leia 1 Coríntios 15:12-20. De que valeria a fé cristã se Jesus não tivesse ressuscitado? Nada! Estaríamos mortos. Uma fala importante aqui de Maria. Maria não era diferente de todos os seres humanos. Jesus tinha dito que meu pai, minha mãe, meu irmão são aqueles que fazem a minha vontade. Jesus se preocupava com Maria. Na cruz ele disse para João: João, eis aí a sua mãe. Disse para ela: mulher, eis aí o teu filho. Maria, eis aí o teu filho. Por que estou dizendo isso? Porque Maria não deve ser uma entidade cultuada. Maria não deve ser alçada à posição de intercessora. Porque o único intercessor que importa é Jesus Cristo. Porque foi ele que passou pela cruz, não Maria. Para concluir, Pilatos desejava libertar Jesus. Contudo, viu que não podia fazer isso e ainda conservar sua posição de honra. Em vez de perder seu poder no mundo, escolheu sacrificar uma vida inocente. Quantos, para escapar de prejuízo ou sofrimento, também sacrificam um princípio? Eu lembro aqui das falsas testemunhas em julgamentos. A consciência e o dever apontam um caminho. E o interesse egoísta indica outro. Ellen White fala em O Desejado de Todas as Nações, capítulo... não sei qual capítulo. Página 758. Cristo não entregou a sua vida antes que realizasse a obra que viera a fazer. E ao morrer exclamou: está consumado. Ele tinha ganhado a batalha. Sua destra e seu santo braço haviam alcançado vitória. Como vencedor, fixou sua bandeira nas alturas eternas. Que alegria entre os anjos! Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e sabia que o seu reino estava perdido. Satanás sabe que há pouco tempo para ele. Por isso ele fica nos cutucando e nos fustigando. Para os anjos e os mundos não caídos, a frase está consumada teve profundo significado. A obra de redenção havia sido realizada tanto para o nosso benefício quanto para o benefício deles. Jesus Cristo é o Rei do sétimo reino na terra. Ele é o único intercessor entre Deus e o homem. Próxima lição, nós vamos falar da última lição, lição 13. Epílogo, conhecendo a palavra, conhecendo Jesus e sua palavra.
Obrigado porque você esteve até aqui. Considere se inscrever no canal, compartilha, dê o seu gostei ou não gostei. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.